Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Esse é mais um vídeo para nossa série Vídeo Todo Dia durante o mês de maio, né? Pra gente falar um pouco mais sobre maternidade, homenagear as mães. Quem não me conhece, meu nome é Rosimeire Alves. Bom, hoje eu quero falar sobre a prática de exercícios na gestação. Pra quem não sabe, eu tô passando pela minha terceira gestação e eu quero contar sobre como que foi, né, a minha prática de exercício durante essas 3 gestações. Teve algumas diferenças, então eu achei válido trazer essas informações para vocês. Bom, eu sempre gostei muito de atividade física, sempre procurei estar praticando. Bom, quando eu engravidei a primeira vez, eu estava super ativa. Foi uma das fases que eu estava mais ativa em relação à atividade física. Eu tinha 1 ano que eu estava praticando CrossFit. CrossFit é uma atividade bem intensa, para quem não conhece, ela é bem intensa, trabalha o corpo inteiro, tem aquela coisa da competição, então assim, são coisas que me agrada, que me faz querer estar praticando, aquela coisa de fazer todos os dias. Os treinos era, né, treino de superação mesmo, de você ir além, então tudo isso fazia com que eu estivesse bem ativa. E aí eu descobri que eu estava grávida, eu estava praticando já há 1 mês o CrossFit, mesmo estando grávida, eu não sabia. Mas enfim, logo quando eu descobri que eu tava grávida, como era a primeira gestação, de cara eu já parei de treinar, né? Já fui procurar ir no médico, começar o pré-natal. Geralmente os médicos também não recomendam, né, que você faça ali nos primeiros meses. Eu realmente parei. Quando eu descobri, eu tava com 1 mês de gestação, né? Ali tava com 4 semanas. E aí eu parei até as 12 semanas de gestação. Depois disso eu voltei a treinar. Mas assim, pesquisei bastante sobre isso para não ter que parar de treinar. E aí eu fazia uma coisa mais leve. E aí, conforme foi passando o tempo, né, naquele momento, as pesquisas que eu via tudo sobre a questão de praticar exercícios na gestação, era que se você já tinha uma vida ativa, você poderia continuar. Se você não tinha o hábito de praticar atividade física mais intensa, você teria que... você não poderia praticar, ou você poderia fazer alguma coisa bem leve, sei lá, como uma hidroginástica, uma caminhada, ou um pilates, uma coisa bem leve. Mas como eu já tinha aquela vida mais ativa, eu poderia, né, voltar a praticar controlando ali para não acelerar muito os meus batimentos cardíacos, ou não fazer alguma coisa além, não pegar carga, não fazer exercícios que pudesse correr risco de queda, enfim, esses cuidados. Então assim, eu realmente tive esses cuidados, mas continuei praticando o CrossFit. Então assim, conforme foi passando a gestação, continuei praticando. A minha gestação foi uma gestação super ativa, foi uma gestação super tranquila, eu não tive problema nenhum, tanto na minha saúde quanto no meu físico. Não tive... os cansaços que eu tive no final da gestação foram cansaços por conta da barriga, né, que a minha barriga ficou muito grande e não era uma barriga de gordura, né, eu quero que você saiba que não era uma barriga de gordura, era uma barriga que só... A minha barriga era grande, o meu bebê também era grande, então assim, mas era só barriga, eu não tinha gordura no meu corpo. E eu não tinha, o meu cansaço era por conta da barriga, eu não tive cansaço por conta ali de peso, de gordura, enfim, não tive nada disso. Então assim, foi muito bom, eu acredito que assim, fez muita diferença na minha gestação. Eu realmente tinha dia que parecia que eu nem estava grávida, eu esquecia que eu estava grávida, mesmo estando com barrigão, porque eu me sentia muito bem. Quando meu bebê nasceu, com 30 dias, eu já não tinha mais a barriga de grávida, porque geralmente, pra quem não sabe, a gente tá ali com barrigão, o bebê nasce e a barriga meio que continua ali, e ela vai diminuindo gradativamente. Eu consegui diminuir a minha barriga com 30 dias, eu já não tinha mais barriga, só tinha um pouco de flacidez, assim, da própria, né, porque a barriga esticou muito, minha barriga ficou muito grande. E aí com 30 dias eu consegui perder aquela barriga, e aí depois foi super fácil. Depois, quando com 40 dias eu voltei a treinar, então foi tudo ok. Então assim, eu não tive problema com o corpo, não tive nada dessas coisas. Bom, na segunda gestação já foi bem diferente. Na segunda gestação eu tava treinando, porém não tão ativa. Eu ia às vezes, tinha dia que eu faltava a semana toda. Por quê? O que acontece? Eu descobri a gravidez, eu já estava com 3 meses de gravidez, eu não sabia que eu estava grávida. Eu não treinava assim, sei lá, pensando em alguma meta corporal, eu quero ficar com o corpo tal. Não tinha essas metas, porque eu estava muito voltada para a maternidade. E eu ficava em tempo integral com meu filho, então não dava muita importância, não era uma prioridade pra mim. A prioridade era só porque eu gostava muito e porque me fazia bem. E como eu tinha problema de intestino, a academia me ajudava muito. Então eu fazia aquela coisa assim, sabe? Treinava por saúde. De vez em quando eu ia, de vez em quando, quase a semana toda eu faltava, enfim. Não era tão ativa.
quando eu descobri a gravidez, continuei no mesmo ritmo. Já tava com quase 3 meses, então eu já tava podendo voltar, no caso, né, se eu tivesse realmente acompanhado certinho, eu já poderia estar realmente fazendo atividade física. E aí eu fazia, uma vez ou outra, faltava uma semana, muito cansada. O meu filho, ele demorou bastante pra poder andar, então eu ficava muito com ele no colo. Então, assim, eu era aquela pessoa que treinava de vez em quando. A minha gravidez foi muito difícil, foi uma gravidez muito cansativa. Eu não tive problema nenhum de saúde. Eu tive um pouquinho de anemia, mas assim, não tinha muito a ver com a prática de exercício, era mais a questão de alimentação mesmo. Mas eu me considerei uma pessoa bem sedentária. Eu fiquei bem sedentária, assim, os sintomas. Porque a gravidez, ela já traz um cansaço físico da própria gravidez. No sentido de que você tá gerando uma vida, você não fica com as mesmas forças. Às vezes a criança, né, tá formando ali, ela exige muito do seu físico. E acaba que você já fica cansado naturalmente. As minhas barrigas, pelo menos, todas as duas, foram barrigas muito grandes. Então, assim, eu acredito que essa falta de atividade física mais ativa trouxe bastante dificuldade. Eu me sentia, na verdade, uma velha de 90 anos. Não sei, às vezes tem algumas velhas de 90 anos que se sentem muito bem. Mas enfim, uma forma de falar pra vocês entenderem que realmente eu não me sentia tão bem. Foi uma gravidez muito cansativa pra mim. Eu me senti sedentária, pra ser bem sincera. E bom, depois que a Sara nasceu, eu tive muita dificuldade de perder barriga, muita mesmo. Eu até tive os primeiros meses ali que eu sou o tipo de mulher que na amamentação ela me suga, na forma de eu ficar bem seca, assim, chegar de ficar me mostrando o osso assim, muito seca, muito sugada. Você olha pra mim, eu tô uma magra sugada. Então eu fico realmente muito magra, a amamentação ela realmente me suga. Mas assim, eu era sugada aqui de osso, aqui de pernas finas, mas eu tinha uma barriga. Mesmo depois ali de voltar a treinar, de melhorar ali a alimentação, enfim, eu mesmo sendo sugada pela alimentação, eu ainda tinha uma barriga. Conforme eu fui passando o tempo, eu fui aumentando as minhas cargas de treino, mesmo se eu demorei muito pra perder aquela barriga de grávida, barriga de gestação, de pós-parto. Enfim, demorei muito mais. Eu demorei muito também pra conseguir voltar a treinar, no sentido assim, eu não tinha forças abdominal. Pra fazer um agachamento, pra fazer qualquer tipo de atividade, eu tinha uma fraqueza, sabe? Eu sentia muita fraqueza. Então demorou bastante pra eu conseguir adquirir aquela força, pra você conseguir fazer um treino mais intenso, enfim. Tive essas dificuldades. Bom, aí depois eu consegui, né, construir uma rotina de treino. Foi uma percepção mesmo que eu tive, assim, que eu deveria priorizar os treinos na minha vida, no sentido de treinar todos os dias, assim como você toma banho todos os dias. Eu não treino no final de semana, nem sábado, nem domingo, mas de segunda a sexta eu treino. Então eu comecei nesse projeto de todos os dias, o fato da pandemia também. Meu marido é personal trainer, então ele aplicava treinos na minha casa. Como eu estava em casa, eu fiz aquele compromisso comigo mesmo de treinar todos os dias. Então assim, foi um compromisso que eu fiz comigo. Até então eu tinha muito aquela coisa assim de querer que meu marido me cobrasse, ou de querer ter alguém pra treinar comigo pra poder, né, me animar e tal, enfim. O dia que eu entendi que eu deveria fazer um compromisso comigo de treinar todos os dias, eu realmente coloquei em prática aquele compromisso, e eu realmente estava treinando todos os dias. Então quando eu engravidei dessa gestação que eu tô agora, eu já tava mais de um ano treinando todos os dias. Era treino com algum objetivo? Não, eu não tinha nenhum objetivo de corpo assim. No finalzinho que eu comecei a ter alguns objetivos, mas até então a meta era realmente treinar todos os dias, e eram treinos assim, bem feitos, mais intensos todos os dias. Enfim, constante. Aí engravidei. Quando eu descobri a gravidez também, eu tava numa fase que eu tava com uma meta, né, uma meta fitness, digamos assim. Eu tava treinando intenso. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu já estava com 3 meses de grávida, ou seja, eu tava fazendo treino intenso grávida. Então assim, gente, acho que é só questão quando você descobre mesmo, porque essa questão de você treinar nos 3 primeiros meses, pelo menos pra mim, eu tava treinando super pesado, com carga pesada, bem intenso, e eu nem sentia que eu tava grávida. Descobri com 3 meses. Enfim. Então acho que tudo vai né, ali de você, ou então de você descobrir. Porque tem até aquela coisa de grávida, que às vezes você não tá sentindo nada. Você descobre que tá grávida, você começa a sentir enjoo, você começa a sentir um monte de coisa. Aquela coisa psicológica, né? Os treinos acho que é a mesma coisa, que é pra você até perder o bebê se você descobrir que você tava grávida e continuar fazendo treino. Mas enfim, são coisas psicológicas. E aí, o que acontece? Gente, eu estou hoje com 25 semanas, ou seja, 6 meses de grávida. Eu me sinto muito bem.
né? Muito diferente da gestação passada. Eu me sinto mais ativa, às vezes eu esqueço até que eu tô grávida. Então, assim, tem as coisas de grávida, os cansaços de grávida. Eu senti muito cansaço físico no início, mas aquele sono de gestação mesmo, sabe? Mas hoje eu me sinto muito bem. E assim, eu vejo algumas mães que estão grávidas, assim, na mesma... com o mesmo tempo de gravidez que eu, que não pratica atividade física, que reclamam muito de dores, de várias coisas que eu passei na gestação passada, né? Eu sei o quanto que é cansativo e tal, e hoje eu vejo que realmente faz muita diferença a prática de exercícios durante o processo de gestação. Porque você fica muito mais ativa, você fica muito menos cansada, você fica muito mais disposta. Então, assim, eu tenho as 2 crianças, eu tenho a casa, eu tenho as minhas coisas, e mesmo assim, sabe, eu me sinto muito bem. Eu não sei como que vai ser daqui pra frente, pelo menos assim, nas minhas 2 gestações foram assim. Agora começa a crescer mesmo a barriga, então assim, o peso da barriga também meio que traz um cansaço, não tem como, né? O final da gravidez, o terceiro trimestre, na verdade, ele é um mais cansativo, porém assim, eu vou manter esse ritmo. Então assim, tô treinando todos os dias e vou manter treinando enquanto eu estiver aguentando, enquanto eu puder, até no final da gravidez, justamente para ter essa disposição, entendeu? E também para ajudar no pós-parto. Ajuda muito agora também na questão de dormir. Então, por exemplo, eu não tenho problema para dormir. Inclusive assim, de posição mesmo, sabe? De deitar e dormir, não tenho falta de sono, nem nada. Porque eu acredito que essa prática de atividade física ajuda muito. Então, eu tive essas 2 experiências, na verdade 3 experiências, né? 2 ativas e 1 inativa, e eu vi muita diferença. Na verdade, existem as regras realmente. Eu acredito que quem não tá na prática de exercício realmente descobre que tá grávida, tem que procurar fazer uma coisa mais leve, porque você tem que ter aquela questão do seu organismo acostumar, enfim, tem toda essa coisa. Mas o ideal é que você realmente, se está pensando em engravidar, já comece a praticar os exercícios, que faz muita, muita diferença, muita mesmo. Vocês não têm noção. E você é uma pessoa saudável, se você não tem problema nenhum, se você não tem risco nenhum de perder seu filho, eu não vejo problema nenhum. Porque às vezes vai acontecer do seu médico, ele é um médico mais rigoroso, ele prefere, eu prefiro que você não faça nada, que existe muito isso, e existe muito médicos que não indicam você fazer nada, ainda que você esteja uma pessoa saudável. Então, é questão de você repensar. Não tô falando aqui que você tem que desobedecer o seu médico, mas assim, se você não tem problema nenhum, não tem por que você não praticar, entendeu? A não ser que você tenha alguma restrição, né? Algum risco de perder o filho, alguma doença, enfim, né? Eu acho que é questão de você analisar. No meu caso, nenhum dos médicos me autorizou a praticar atividade física, não. Não, pra que isso? A maioria dos médicos que eu tive durante a minha gestação falava, não é momento de você ficar pensando no seu corpo. Então esquece esse negócio de praticar exercício, vai cuidar do seu corpo, se alimente bem, beba muita água, faça uma caminhadinha e tá tudo certo. Só que, gente, pra mim, eu olhei o seguinte, eu tô super saudável. Eu não tenho problema nenhum na minha gestação. Eu não tenho problema nenhum, nem risco nenhum de perder o meu filho. Por que eu não vou praticar? Sendo que eu já vinha naquela vida saudável, já vinha naquela prática de exercício, não tem por que não praticar. Mas tudo é a sua questão. Então, assim, não tô dizendo aqui que você tem que praticar, não. Olhe qual é a sua situação. Você tem alguma restrição? Tem risco de perder o bebê? Já vinha numa prática de exercício? Então, você olha toda essa situação e vê o que você pode fazer, porque faz muita diferença. Faz muita diferença no seu cansaço, faz muita diferença na sua disposição, faz muita diferença no seu pós-parto, entendeu? Então é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que de alguma forma eu possa ter contribuído. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixa seu comentário, o que você achou, como que foi a sua vida, você fez atividade física na gestação e ficou mais disposta, foi o contrário, enfim. Deixa seu comentário aqui pra mim saber como que foi a sua vida também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.